Fala galera, a Bola na Rede tá no ar, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Hoje tem muita coisa legal, estamos em ritmo de decisão aqui no Bola na Rede. Tô aqui ao lado do Marcelo do O, que hoje veio dar a graça aqui no Bola na Rede. Daqui a pouquinho ele vai falar muito, hein? Antes de mostrar tudo o que aconteceu no grande clássico entre São Paulo e Corinthians, teve aquela coisa da chegada do ônibus. O Andrés tinha dito que não jogaria se o ônibus tivesse alguma pedrada. E aí a gente acompanhou a chegada do ônibus do Corinthians, vamos ver como é que foi. A polícia fez esquema de segurança em torno do Morumbi para que o ônibus do Corinthians não fosse apedrejado. Tudo porque o Andrés mandou o recado. Se quebrarem um vidro do ônibus do Corinthians, o Corinthians não joga. Acabou, podem dar WO, pode fazer o que quiserem. O local por onde os ônibus passariam foi interditado e os torcedores completamente isolados, tanto neste quanto no outro lado do estádio. A estratégia de impedir a passagem na frente do Morumbi deixou a galera irritada com o dirigente alvinegro. Infelizmente eles pipocaram pra nós, né, cara? Eles estão em choque. Mais de 65 mil torcedores no Morumbi. Qual time que não vai pipocar aqui dentro pra nós? Fala pra mim. Pressão, não aguenta, não aguenta, não aguenta, aqui não aguenta. Aqui não aguenta, não aguenta, ó, Andrés, ó, já era, meu irmão, acabou. Para que não houvesse invasão, os policiais fizeram 2 cordões de isolamento, um humano e o outro com a cavalaria. Foi o suficiente para o ônibus alvinegro chegar sob vaias, mas sem nenhum problema. Reparem que o veículo entra dentro do estádio intacto. Acho que faz umas 2 décadas que não teve uma chegada tão tranquila. A Polícia Militar está de parabéns. E peço que todo mundo se conscientize que não adianta ficar jogando pedra e quebrar vidro. Esta foto mostra que a ideia dos torcedores tricolores era jogar pétalas de rosa no ônibus do Timão. Aí, o Andrés não perdoou. Pétalas de rosa, teve isso? Você chegou a ver? Não, seria o ideal para eles, mas não teve. Os tricolores responderam à gozação. Ele é um frouxo, irmão. Ele pipocou pra nós, entendeu? Enquanto batiam boca, o ônibus do São Paulo também chegava no mesmo esquema de segurança. Só que ao invés de vaias, muitos aplausos. Assim que entrou dentro do estádio, a polícia liberou o acesso dos torcedores. Aí eles puderam fazer a festa com direito a batuque e careta para os alvinegros. E claro, aproveitaram para tirar aquela casquinha do adversário. Bigode fininho, cabelinho na régua, São Paulo campeão, 3-0 no Corinthians. Daqui a pouquinho, 2 reportagens sobre o jogo. Uma com os bons lances e depois uma outra só com as polêmicas do jogo. Antes, vamos soltar em tela cheia, a Dani Pires vai soltar pra gente as imagens da chegada do ônibus do Corinthians. O Andrés, até que a estratégia dele deu certo, né? Realmente o ônibus chegou no estado bom. Quer dizer, Marcelo, tem que fazer tudo isso para que o ônibus chegue? Vai virar moda agora? Todos os presidentes deveriam seguir o mesmo exemplo? Então, o Andrés, ele tem esse talento, né, Fefon? É lógico que ele tá certo na sua pedida. Mas olha o que ele conseguiu causar. Ele conseguiu fazer com que tirassem a torcida de perto também do ônibus do São Paulo, que era uma força que o São Paulo tem ali na chegada sempre. Ele conseguiu mobilizar toda a polícia para afastar o torcedor da porta do seu próprio estádio, sendo um visitante, atrapalhando a chegada do time. Quer dizer, causou. Era o que ele queria, na verdade, né? Com um fundo politicamente correto, ele queria causar e ele conseguiu. Eu acho que é válido o pedido, mas eu não sei se vai ser toda vez, não. Eu acho que o que causou o Andrés acabou ficando só para esse capítulo aí, eu acho. Espero que não, espero que outros sigam o mesmo exemplo, mas também não tenho essa certeza. Agora vamos falar um pouquinho do jogo, a parte boa do grande clássico, os bons lances, olha, e tiveram vários, hein? Vamos ver. Recorde no Morumbi, foram quase 59 mil pagantes. O maior público deste campeonato paulista. E claro que os tricolores foram muito festejados quando entraram em campo. Com a bola rolando, foi o time da casa que começou no ataque. O garoto Antony tentou pela direita, mas o Cássio defendeu com tranquilidade. Depois, foi a vez do Corinthians arriscar nessa jogada individual de Cleison. Volpi pegou. Aqui o Reinaldo cruzou, só que o Everton cabeceou assim.
O tricolor foi para cima. Everton chutou de fora da área, mas o Cássio mandou para escanteio. Minutos mais tarde, o Corinthians tem uma baixa. Júnior Urso sente uma contusão e não tem mais condições de continuar. Richard entra no lugar. Nesta cobrança de Reinaldo, Arboleda cabeceou por cima do gol de Cássio. E os São Paulinos quase gritaram gol no final do primeiro tempo. Cobrança de escanteio, Arboleda foi de cabeça e Cássio fez uma defesaça e ainda justificou o porquê. Acho que se eu alcançasse um 40, eu não conseguia alcançar. Eu acabei conseguindo dar um toque na bola e a bola saiu do rumo que ia dar na trave, acabou saindo, rodando e saindo e acabou ajudando naquele momento a não tomar gol. Na segunda etapa, o tricolor voltou com o profeta, Hernanes em campo. Na primeira chance, ele acertou a barreira. Na segunda, assustou um pouco mais. Até que o profeta obrigou o Cássio a fazer essa linda defesa. Agora foi a vez de Everton mandar para fora este cruzamento do Hudson. E o Corinthians levou perigo neste outro lance. Ramiro cruzou e Gustavo cabeceou. Antony cruzou pela direita. Nenê não pegou bem na bola para finalizar. O garoto Antony, que não estava bem de saúde, ainda cruzou para o Everton Felipe fazer isso aí, ó. E o Timão levou perigo com o Henrique. Ele subiu sozinho, mas errou o alvo. O tricolor deu o troco com o profeta neste outro lance. E aí foi a vez de Luan tentar, mas o zagueiro apareceu na hora H para salvar o time visitante. E ficou nisso, final no Morumbi, São Paulo 0, Corinthians também 0. Acho que a final tá em aberto, né? Acho que infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas vamos trabalhar a semana para conseguir a vitória no próximo jogo. Não, acho que foi um bom jogo. Viemos aqui, conseguimos fazer nosso jogo, assustamos São Paulo, tivemos chances, como eles também tiveram, foi um jogo de igual para igual. Acho que agora a gente leva adesão para dentro de casa, junto com o nosso torcedor, fazer um bom jogo lá. Buscar o título, buscar o gol a todo momento para a gente merecer e, se Deus quiser, sair campeão. As duas equipes não sabem se vão com força total para o jogo da volta. No Corinthians, o Júnior Urso, que deixou a partida contundido, será reavaliado essa semana. Já no São Paulo, serão observados Antony, que jogou debilitado, e o Lisiero, que chorou muito por ter ficado de fora por conta de uma contusão. O Lisiero, ele ontem no treino, no final do aquecimento, ele sentiu a lesão. Eu tenho 24 horas, eu tenho que esperar, a gente não tem como fazer um exame e saber o que tem, a gente vai avaliar hoje se ele tiver uma condição, então a gente esperou até o último momento. É bem complicado. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar sobre o Andrés e o Cuca falando do favoritismo para a próxima partida. Antes, vamos colocar em tela cheia esta imagem que eu quero que o Marcelo Duó comente com a gente também. Alexandre Pato passou no meio da torcida, olha só, ó, ele estava disfarçado para poder chegar no estádio do Morumbi, olha lá, parecia um muçulmano no meio da torcida, e aí ele gravou esse vídeo aí, Marcelo. Com a namorada, a filha do patrão tá aí também, ó, o Pato que tá tentando conquistar de novo, né, a torcida do São Paulo, saiu bem, criticado, né, por alguns, mas voltou pro São Paulo com uma pinta de salvador, ele ainda não pôde jogar porque tá se reabilitando fisicamente, pegando o seu melhor ritmo para jogar. São Paulino tem muita esperança que ele possa ser o grande centroavante, número 9 da equipe. Ele está tentando voltar a se enturmar. Corajoso, viu, Fefão? Pois é. E o São Paulo não entrou no jogo com o Hernanes, entrou no jogo com o Everton, né? O técnico Cuca optou pelo Everton no lugar do Hernanes. Muita gente criticou e o Cuca respondeu por que fez isso. Vamos ver. Muitos vão questionar. Por que você entrou com o Everton por dentro e não com o Hernanes? Mas as pessoas têm que entender que o Hernanes está num processo que ficou parado 4 semanas e treinou 3 dias. Então ele ficou 2 dias na transição e treinou mais 2 dias, ele não tem condição. Ele disse que ele não tem condição. Vamos soltar em tela cheia os lances do Hernanes, que para mim, a partir do momento que ele entrou, o São Paulo jogou muito melhor. A Dani Pires vai soltar em tela cheia pra gente. Meu caro Marcelo Duó, o Cuca que tá chegando agora, não sabe direito a condição dos atletas que ele tem na mão? Porque ele disse que o Hernanes está fora de forma, jogou pra caramba. Então, mas ele jogou 45 minutos, né? Assim, o Hernanes, ele, primeiro, não é nenhuma criança mais, né? Já é um cara experiente. Ele chegou ao São Paulo fora da sua condição física e começou a jogar.
E aí não rolou, ele acabou tendo uma lesão, ficou esse tempo todo que o Cuca falou fora e tá pegando o seu ritmo de jogo. Eu acredito, inclusive, que ele possa ser titular no segundo jogo, porque ele vai ter a semana praticamente inteira, vai ter a semana inteira para se recuperar. Então, não é uma questão de falta de conhecimento, na verdade é um cuidado com um jogador que é mais velho e que se lesiona facilmente. São Paulo, como ele ganhou mais volume, São Paulo foi melhor hoje, deveria ter ganho o jogo e perdeu, para mim, a grande oportunidade. Pois é. E também todo mundo está falando que o Corinthians vai ser favorito, né, para o jogo da volta. Alguns falam que vai ser o São Paulino. Aí foram perguntar para corintianos e São Paulinos o que eles acham. Os caras ficaram em cima do muro, um jogou pro outro, vamos ver. São Paulo é favorito. Nós temos que jogar muita bola para conseguir ganhar do São Paulo pelos jogos que estão nos últimos 3, 4 jogos. Infelizmente é a realidade, não adianta tampar só com a peneira. Nós estamos numa equipe que está em formação, está atrás do Corinthians, a gente tem que ser realista. Hoje a gente está atrás, está em formação, está descobrindo novos valores, pondo em campo e perdendo valores importantes. Do jeito que eles falam, parece que são duas porcarias, né, Marcelo? Quem é favorito aí pro jogo da volta, na sua opinião? Fefão, o Corinthians é favorito. Mesmo sem jogar o futebol que o corintiano gostaria. O Corinthians não está jogando bem, né? O Corinthians só teve um jogo bom contra o Santos, o primeiro. Nessa sequência de 4, 5 aí, sofrendo. Mas não toma gol. E aí, para você ser campeão no Brasil, basta não tomar gol. São Paulo hoje poderia ter feito um gol e ter tido uma vantagem. Não conseguiu fazer. Em Itaquera vai ser muito mais difícil com a torcida, com o pegador de pênaltis, que é o Cássio. Eu acho que vai para os pênaltis e acho que o Corinthians vai ser campeão. Olha só, Marcelo Duó, a previsão deles. Agora vamos às polêmicas do clássico, né? Porque muita confusão aconteceu, inclusive envolvendo o VAR. A gente vai ver agora. O clima tranquilo entre São Paulinos e corintianos só mesmo na entrada em campo. Assim que a bola rolou, o bicho pegou. No primeiro lance, Reinaldo acertou feio Ramiro, que ficou no chão sentindo dores. Aí o meia descontou no Everton Felipe e os tricolores queriam vermelho, mas o alvinegro só ganha amarelo. Enquanto isso, o meia dos donos da casa é atendido no gramado. Depois foi a vez de Bruno Alves derrubar Gustavo, que ficou revoltado, porque também queria cartão para o zagueiro tricolor. Ele não recebeu, mas Igor Gomes sim, ao fazer falta feia no Júnior Urso. Luan também ficou irritado com as firulas de Cleison e derrubou o corintiano. Aqui mais polêmica, Everton queria falta da entrada da área e o juizão deixou seguir. Depois, Everton Felipe pediu pênalti, alegando que Ralf colocou a mão na bola dentro da área. O árbitro pediu o VAR e depois de alguns minutos, confirmou o escanteio para a revolta dos tricolores. Do Ralf eu não sei, para falar a verdade não discutimos sobre isso. Mas depois eu vou ver se a mão estava colada no corpo ou não. A confusão continuou na segunda etapa, quando o Everton foi derrubado por Manuel. Os corintianos reclamaram, alegando que o adversário simulou. Aqui, Hernanes pede falta, Luiz Flávio de Oliveira não vai na dele e ainda dá uma bronca no meia por simulação. Luan também recebeu dura por ter perdido esta bola e aí ele foi obrigado a fazer falta no Manuel. Aqui, Ralf foi chutado por Hudson por trás. Ele queria cartão para o São Paulino, mas o juiz não deu bola para a chiadeira. No final do jogo, a maior das polêmicas. Os corintianos queriam pênalti de Hudson e Henrique, alegando que o zagueiro foi segurado. Pênalti, puxão, houve. O Love diz que vai para a bola e o Love está impedido. Palavras do Love. Não vi imagem, tá? Tô falando que o jogador relatou que ele vai para a bola e ele está impedido. A princípio, o juiz não marcou nada e pediu revisão do VAR. O problema é que até os árbitros de vídeo ficaram na dúvida, demoraram um tempão para decidir, a torcida perdeu a paciência. A demora às vezes incomoda o torcedor, incomoda os jogadores, incomoda vocês que estão transmitindo também. Primeiro, a gente tem que levar em conta que está sendo o primeiro ano disso e alguns equívocos, alguns erros vão acontecer. A gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápido nisso, né? Porque falta 1 minuto para acabar o jogo. Se fica 4 minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo. Esfria tudo. Depois de um tempão, o árbitro avisou que o lance foi normal. Até quando ele encerrou o jogo, deu confusão. Os São Paulinos
queriam de qualquer jeito mais acréscimos porque disseram que a decisão do VAR demorou e também ficaram revoltados que o árbitro achou que tivesse sido pênalti. Inconformado, o diretor do São Paulo, Lugano, soltou essa nota falando mal da arbitragem. Ele reclama de uma não expulsão no jogo, disse que teve mão na bola dos alvinegros e acusou de tentar encontrar um pênalti no final. Ainda disse que não há limites para ajudar os alvinegros. O Lugano soltou o verbo, a gente vai soltar em tela cheia o lance para o Marcelo Duó comentar sobre a mão do Ralf. Vamos ver se foi realmente pênalti ou não. Olha lá, ó. Pra você, ele tava com o braço colado ao corpo ou ele tava com o braço um pouquinho afastado, Marcelo? Olha lá, olha lá. Na verdade, assim, o que a regra diz, né? A regra fala em intenção. A velocidade da bola ali não dava tempo do Ralf abrir o braço para intencionalmente bater a bola. Ele foi lá, ele chegou para proteção e o braço estava um pouco aberto e bateu. Para mim, bola na mão, eu não daria o pênalti. Você não daria? Nesse lance, eu não daria o pênalti. Agora, tem também essa demora, né? Mais de 4 minutos que demorou para o VAR acabar não marcando, né, a penalidade do Henrique, alegando que foi impedimento no Wagner Love, que até foi mesmo, o próprio Carille falou impedimento do Wagner Love, mas não está demorando muito. E isso não atrapalha até narrador que está fazendo o jogo? Muito. Nossa Senhora, a gente já passou por isso aqui no Campeonato Italiano, né? Recentemente aqui na Rede TV, no jogo do Torino com o Bolonha. 4 minutos é um absurdo, né? Assim, a gente teve lá, viu o preparo dos árbitros na Federação Paulista e sabe que não é fácil. São várias imagens, eles têm que olhar várias coisas, mas eles precisam afinar a comunicação para que seja rápido. 4 minutos é muito, e se é muito, ele deveria ter dado a mais. E o fato é que o Love estava impedido antes. Então, se estava impedido antes, não tem o pênalti depois. Então, mas eles demoram 4 minutos para ver isso? Então, porque, na verdade, são duas coisas que eles estão vendo, né? Então, mas não deveria demorar tem impedimento, tudo isso. Não tem que ver o pênalti. É isso, né? É isso. É essa coisa que eles têm que acertar. É muito novo, a gente tem que ter paciência, a gente sabe disso, mas atrapalha quem torce, atrapalha quem joga, atrapalha a gente. E aí, assim, o VAR é ótimo, Fefon. Ele traz transparência, mas ele não pode acabar com a graça do jogo. Claro que não. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma briga que aconteceu lá em Recife, um quebra-pau feio. Antes, vamos mostrar a briga envolvendo torcedores do São Paulo e do Corinthians, em Ferraz de Vasconcelos. Pode soltar em tela cheia, que eu e o Marcelo Duó vamos mostrar para vocês aí que o quebra-pau foi feio. Esses aí são torcedores do Corinthians. Olha aí, se tiver até áudio, pode deixar o áudio, por favor. Vocês vão ver aí explosões, rojões sendo soltados e aí os torcedores começam a correr porque os São Paulinos reagiram. Marcelo, olha aí, ó. Este é o momento que os caras começaram a correr. E você sabe quantos foram presos só? Quantos? Só foram presos 5 pessoas. E olha quanta gente tudo aí. E olha eles destruindo carros, ó. Aí é o torcedor destruindo o carro. Aí já é o vandalismo gratuito, né? Que já não tem sentido nenhum. Como a briga também não tem, eles escolhem uma rua já estreita, né? Que é pra já não ter ninguém, não ter possibilidade de ninguém fugir. Isso é a prova de que essa coisa absurda e estúpida de botar uma torcida só no estádio não resolve isso daí. O que resolve é entrar nesses grupos que mancham os nomes das torcidas uniformizadas, que normalmente são grupos dentro das torcidas e que não são as torcidas, e que brigam entre si e que se programam para esse tipo de trabalho, né? Que nós já vivemos uma sociedade absolutamente doente, violenta, e a gente tem que tomar ciência e ver esse tipo de coisa. Todo jogo grande, todo clássico, acontece isso em algum lugar, pessoas morrem, pessoas são feridas, e aqueles que têm a responsabilidade e são pagos por nós para resolver esse tipo de problema, preferem ficar do seu gabinete dando decreto. É isso aí. Que não resolve absolutamente nada. Esses caras deveriam estar, nesse momento, presos e impedidos para o resto das vidas de acompanhar o jogo de futebol. Com certeza. 14 feridos nessa confusão toda. Olha, falamos muito, né, sobre esse jogo do Corinthians, já falamos da partida de volta, né, que vai acontecer lá na Arena do Corinthians, mas o André está preocupado também com a Copa do Brasil. Vai ter jogo no meio da semana, pode cansar o Corinthians e também já está planejando o futuro do time. Vamos ver. Enquanto o Timão entrava em campo para a final do Campeonato Paulista, o presidente André Sanches tinha outras preocupações. Uma delas é com a logística.
é que entre as datas dos 2 jogos da final do Paulistão, entrou esta viagem para Chapecó no meio do caminho, para a disputa da Copa do Brasil. 2 finais de domingo a domingo, no meio um jogo com Chapecó, lógico que dificulta a preparação, dificulta o descanso, mas é o calendário do futebol brasileiro, não adianta reclamar. Ao mesmo tempo que o dirigente quebra a cabeça para encontrar a solução para amenizar o cansaço, ele também já pensa em reforços para o Brasileirão. E o primeiro que deve chegar é o volante Matheus Jesus, do Oeste. O Matheus realmente está bem encaminhado. O Everaldo, que atua pelo Fluminense, também é um dos objetivos da equipe, mas... O Everaldo nós temos que esperar a opção de compra do Fluminense. Se o Fluminense fizer a opção de compra, o Corinthians não pode fazer nada. Se ele não fizer, o Corinthians vai tentar contratá-lo. Já o lateral Danilo Avelar deve renovar contrato com o Timão. Se eu pegar os últimos 6 meses da imprensa, não, né? Porque eu quase massacrava o garoto, né? Mas é um jogador que interessa, um jogador que teve sempre a confiança do treinador e da diretoria. Mesmo o Lopes, mesmo o Jair, ele era titular. E agora com o Carille também é titular. Então é um jogador que interessa e mesmo tentando o Arana ainda, nós vamos fazer com o Avelar. E o Gustavo, o artilheiro do time nesta temporada, precisa de apenas um pequeno detalhe para também prorrogar o vínculo com o time. Ele aceitar o salário e nós querer pagar o que ele quer. É simples. Enquanto isso, Romero... Despacito, despacito, despacito. Mas não vai ter definição não, Andrés? Despacito, sempre devagar. É, gente, parece que a corrida dos bastidores fora de campo está tão intensa quanto dentro dele. Que coisa, vamos soltar imagens do Romero, ele tirou sarro do Romero, né? Despacito, eu acho que o Romero não fica, né, Marcelo? Não fica, ele tá cozinhando o galo justamente para deixar o tempo correr, né? Eu acho bem triste isso, porque o Romero foi muito importante para o Corinthians nesses últimos 3 anos, muito importante, e não merecia ter esse final do Corinthians. E o Corinthians, aí eu não estou entrando no mérito porque a gente não sabe como é que é a negociação, mas aconteceu isso com outros jogadores campeões brasileiros com o Corinthians, zagueiro que foi pro Bordeaux, agora não fugiu o nome dele, Pablo, que nem a medalha do título brasileiro pegou porque também não renovou o contrato e essa briga de empresário com o clube prejudica o jogador. Então, assim, vai ser um fim melancólico de uma passagem de um cara importante, campeão pelo Corinthians e que hoje, se já tivesse resolvido, com certeza estaria jogando. Concordo com você. Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo tem 1 mão e meia na taça. Vamos ver. O Flamengo saiu na frente do Vasco na final do Carioca. Everton Ribeiro cruzou da esquerda, Danilo Barcelos não conseguiu afastar e Bruno Henrique finalizou a jogada. Fernando Miguel espalmou e evitou o gol de Gabigol, mas Bruno Henrique, de novo ele, marcou no rebote, 2-0. No jogo da volta, o rubro-negro pode até perder por 1 gol de diferença, que levanta a taça. Em Minas Gerais, o Cruzeiro não tem 1 mão e meia, mas já deu um bom passinho também para a taça. Vamos ver. Marquinhos Gabriel abriu o placar no Mineirão. Ele avançou após um passe de Fred e chutou. A bola desviou em Léo Silva e foi direto para a rede. No início da segunda etapa, o Atlético Mineiro empatou. Xará recebeu na área, cruzou e Ricardo Oliveira mandou de perna esquerda. Mas a alegria do Galo durou pouco. Na cobrança de escanteio, Dedé desviou de cabeça e a bola ficou para o zagueiro Léo, que mandou no canto do goleiro Vitor. 2-1 para a Raposa. No Grenal, para variar, teve confusão. Prestem atenção o que falou o vice-presidente do Internacional. Vamos ver. Pontapé inicial do clássico 419 foi tricolor. Já a primeira chegada foi de Nico Lopes, que arriscou para o Inter. A partida ganhou mais equilíbrio, com Alisson acertando o travessão. Para não deixar barato, Patrick passou pela marcação e quase entregou para Guerreiro marcar. E não achou nada estranho? 46 minutos de jogo. Tava demorando para aparecer uma confusão no Grenal. Mas nos acréscimos o tempo fechou. Renato não gostou da entrada de Victor Cuesta, invadiu o campo e foi para cima do zagueiro colorado. Pô, você não quer uma discussão no Grenal? Já que não estava atendendo o campo, teve uma ali pro lado de fora. Faz parte. É Grenal, gente. É Grenal. Mas sem problema, uma discussão normal.
Eu acho que, sem criar polêmico, mas eu acho que o treinador ele não pode entrar dentro do campo. Eu acho que isso está na regra. E ele entrou quase no meio do campo, então ele não usou critérios. Eu não vou falar do Renato nem do árbitro. Aqui no Rio Grande do Sul, tudo tem que perguntar, tudo passa pelo Renato. Parar com isso aí. No começo da segunda etapa, André dividiu sem bola com Rodrigo Moledo. O árbitro Leandro Voaden até consultou o VAR, mas manteve apenas o cartão amarelo. Eu não sei o que ele vai fazer naquela casinha lá, olhar se no lance como aquele ele acha que não é para expulsão. Então, para ele, talvez só, não sei, talvez com um tiro, né, ele seja lance para expulsão. Mas vou falar da arbitragem aqui, vocês vão me dar um pau depois porque eu estou falando de arbitragem. Então, encerrei, não falo de arbitragem. Ele que responda o que ele fez dentro do campo. Quando o Inter respondia, Paulo Victor salvava o tricolor. O empate já estava cravado. E por mais que os dois lados tentassem, ficou assim mesmo. Inter 0, Grêmio também 0. O empate não coloca nenhum dos dois times em vantagem. Grêmio e Inter também não têm muito tempo para se preparar para o jogo da volta. Já nesta quarta-feira, na Arena, ocorre a segunda partida da final. Se houver novamente um empate, a decisão do Campeonato Gaúcho vai para os pênaltis. Por jogar em casa, já há quem diga que o Grêmio é favorito para conquistar o bicampeonato gaúcho. Mas em um clássico, será que existe mesmo favoritismo? É mais um Grenal, são mais 90 minutos na próxima quarta-feira, não tem favorito. Só que não está decidido o campeonato. O campeonato está em aberto para os dois. Declaração forte, só com um tiro, hein? Vamos ver mais gols pelo Brasil. Teve quebra-pau em Recife. Atenção, vamos ver. Campeonato Cearense, vitória do Fortaleza sobre o Ceará, 2-0, 2 gols de Edinho. Campeonato Alagoano, o CSA levou a melhor diante do CRB. Robinho fez o único gol da partida. Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense venceu o Goiás por 3-0. Gols de Gilcinho de pênalti, Matheus e Madson. Campeonato Paranaense, o Toledo venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Gol de Fandinho nos acréscimos. Vamos mostrar a treta, eu quero que o Marcelo também comente, a gente vai soltar em tela cheia. O Sport venceu o Náutico por 1-0 e olha a confusão que deu dentro do estádio, Marcelo. Vejam os torcedores, a polícia tentando conter, torcedores do Náutico, spray de pimenta, olha aí, ó. Todo mundo machucado. E nos aflitos isso, né? Isso, cenas absolutamente lamentáveis. Uma pena, né? Porque o Náutico voltou a usar o estádio dele depois de muito tempo usando a tal da Arena Pernambuco, foi um prejuízo para o clube. É triste acontecer isso, né? Mais uma vez, mais um clássico, mais uma vez a violência. Este é o tipo de coisa que afasta a família do futebol, que faz com que muitos jovens, de repente, prefiram o futebol virtual do que o real. E, aos poucos, as pessoas vão destruindo o sentimento real, genuíno pelo futebol. Né? E tem que ser interditado o estádio de novo. Tem que ser de novo, evidentemente, né? Isso aí não pode acontecer, isso aí é inadmissível, gratuito e aparentemente entre eles, né? Porque lá também é torcida única. Né? Ridículo, né? Realmente é o fim negócio absurdo, é o fim da picada, você tem toda a razão. Infelizmente, o nosso tempo acabou, o Bola na Rede fica por aqui. Marcelo Dó, muito obrigado pela participação, valeu. Valeu, Fefão. Tamo junto, valeu, você ainda gente. vai voltar mais vezes, Bora, hein? vamos, é só o começo. Valeu, gente. Boa tchau. semana.